Amém. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, muito boa noite. Graça e paz aos irmãos. Saúde ali os irmãos, amigos que estão nos vendo pela transmissão da IBS no YouTube. E é sempre com muita alegria, meus irmãos, que eu venho trazer uma palavra da parte de Deus. Faço isso há muitos anos e louvo a Deus pelo privilégio de ser nas mãos do Senhor um instrumento para a glória do nome dele. Então, hoje nós vamos tratar de sola fide. Estamos falando aqui dos solas, aqui nesse mês, por conta da reforma protestante, como foi dito pelo pastor Elton, já foi pregado sobre a graça pelo pastor Robert, sobre Cristo por Fábio, sobre a Escritura, pelo pastor Elton, e hoje eu vou trazer aqui uma mensagem que fala sola fide, ou seja, somente a fé. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias comigo em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Vamos ler os 2 primeiros versículos, 1 e 2, na medida que você encontrar o texto sagrado. Fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar, feche seus olhos comigo. Querido Deus e glorioso Pai, que nessa noite, Pai, o Teu nome seja glorificado, exaltado. Me coloque inteiramente em Tuas mãos, na plena e total consciência de que sem o Senhor nada poderei fazer, mas contigo, Senhor, serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor me use para a glória do Teu nome e que o Senhor ministre a cada coração a Tua palavra e que sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Amados irmãos, quando falamos de somente a fé, o título dessa mensagem é justificação pela fé, e somente pela fé. É um dos solas ali da reforma protestante, mas também uma mensagem central do evangelho. Então, quando eu vou falar de justificação pela fé, eu fico muito alegre de falar sobre isso, porque não tem como eu falar de justificação sem eu falar da mensagem central, que é o evangelho, que é salvação. Não tem como ter salvação sem ser justificado. Então agora eu entro na linha daquilo que Deus tem me usado por anos para falar, e como gosto de falar sobre salvação em Cristo Jesus. Só podemos ser salvos em Cristo Jesus se formos justificados. E por quê? Porque todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todo homem nasceu em pecado, todo ele destituído, todo ele separado de Deus, todo ele precisando ser justificado para a salvação. Que coisa maravilhosa! Se todos os homens pecaram, como diz a palavra de Deus, todos pecaram e todos foram destituídos. Amados irmãos, querida igreja, queridos visitantes, a vocês que nos assistem pelo canal do YouTube, ninguém está isento da necessidade da justificação pela fé em Cristo Jesus. Na obra redentora de Cristo Jesus, todos nós precisamos, sem exceção. Todos nós pecamos, não há em nós nenhum tipo de mérito que nos coloque no céu. Todo pecador está condenado ao inferno, à condenação eterna, à ira de Deus. Todo ele condenado.
a ira de Deus. E quando falamos de justificação pela fé, a gente começa a falar da grandeza que é o Evangelho. E a grandeza do Evangelho começa em João 3,16, que diz como: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele é fé, não seja derrotado, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então o ponto central do Evangelho, o Evangelho, o mini Evangelho que a gente encontra em João 3,16, já começa falando da justificação pela fé, porque é só pela fé, somente pela fé. Você não é mais justificado por nada, você não é justificado por obras, porque obras é fruto da fé. Nós não fazemos boas obras para ser salvo, nós fazemos boas obras porque somos salvos. É justificado pela fé que se evidencia as boas obras. Jesus disse: aquele que crê em mim dará muito fruto. É o fruto depois da fé, depois da justificação. Que coisa maravilhosa. E aí a gente fala da grandeza desse Evangelho. Eu me alegro muito da grandeza da salvação, porque toda vez que eu falo no Evangelho, eu me lembro de onde Jesus me tirou do lamaçal do pecado e me colocou sobre uma rocha que é Ele mesmo, e botou meu nome no livro da vida e disse: agora você pode me chamar de Pai. Oh glória! Todos que estão aqui, que já foram lavados pelo nome de Jesus, justificados pela fé, hoje pode se alegrar na grandeza do amor de Deus, na grandeza do Evangelho, que salva, que cura, que transforma e que leva para o céu. Geralmente esse meu método de pregar é mais para pregação mesmo, não é muito para estudo não. Eu gosto muito de pregar sobre Evangelho, sobre a grandeza do Evangelho, sobre a grandeza do amor de Deus, o que foi que Deus fez. Mas nós precisamos entender essa grandeza para que a alegria da salvação brote de cada coração. Porque muitas vezes, por falta de conhecimento e por falta da compreensão da justificação que aconteceu, muitas vezes falamos da salvação de maneira muito fria, sem vibração. O irmão é crente? Sou, graças a Deus. É mais ou menos assim que a pessoa fala, né? Graças a Deus, Faz quanto tempo? Eu estou na IBS há 2 anos, não entendeu nada. Não há uma vibração. A pessoa não entende que era morto e foi transportado da morte para a vida. Ninguém entende que estava no caminho de condenação e agora ele fez uma conversão para o caminho da vida, que Cristo está nele, que a vida está nele. E eu quero falar agora desse sola fide, justificação pela fé, porque nenhum de nós pode ser justificado se a gente não crê na redenção de Cristo Jesus. Não há mérito no ser humano para entrar no céu. Não há mérito em homem nenhum, não há nada que possamos fazer para entrar no céu de glória. Nada, nada, você não pode fazer nada, não é obra sua, você não vai fazer nada para ajudar a Deus. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante o instrumento da salvação é a fé. Então a graça a gente não alcança, a graça a gente recebe. É o maior presente que o ser humano pode receber, é a graça de Deus mediante a fé. Que coisa maravilhosa, eu me alegro, não tem como eu não dar glória. É dando glória e aleluia. Então eu tenho que dar glória porque eu me alegro com essa mensagem. Então a pergunta que fica é o seguinte: mas se nós não podemos fazer nada para ir para o céu, como ser justificados? E agora? Como alcançar essa justificação se não podemos fazer nada? Se não há nada em nós, não há mérito em nós, não há merecimento nenhum. E agora, como ser justificado? Como isso pode acontecer? Através da pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho que a gente recebe o dom da fé. A palavra de Deus disse que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas essa fé vai entrar em nós, esse dom de Deus entra na gente pela pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele diz: como crerão se não há quem pregue? É a pregação do Evangelho, é a pregação de Jesus Cristo, é falando da obra de Jesus, da redenção, é falando da cruz de Cristo, que a fé e o dom da fé nós recebemos nessa pregação para que a graça seja imposta em nossas vidas e dessa forma tenhamos a alegria da salvação. Justificação. Então, meus irmãos, quando eu falo em justificação pela fé,
se não há justificação em nós, aí a gente já pode começar a dar glória, porque você já começa a ver que não tem obra nenhuma que a gente faça, não é nada conosco. Você já pode se alegrar, porque a obra de Deus e a fé que Deus coloca em nosso coração, e esse dom de Deus e essa graça derramada, tudo isso é um grande presente de Deus para você glorificar de dia e de noite e de dia. Tudo isso para você se alegrar porque ninguém quer caminhar para a condenação, ninguém quer ir para o inferno. A pergunta que fica é o seguinte: quem é que quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Quem quer ir para o céu? Isso todos. Então houve uma obra redentora pelo amor de Deus para te colocar no céu, já que você não pode ir por você próprio. A obra de Jesus, a cruz do Calvário. O Evangelho nos ensina que Cristo morreu para a nossa justificação. E justificação é o ato de tornar o pecador justo. E como isso aconteceu? Porque Cristo teve que morrer. Amados irmãos, preste atenção em uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Deus é santo e justo. Dois atributos de Deus: santidade e justiça. Santo significa sem pecado, perfeito. Justo, excelência moral, perfeição moral em Deus. Portanto, Deus abomina pecado e a justiça de Deus pune pecado. A justiça de Deus obriga a Deus a punir pecado pela excelência moral de Deus e pela santidade de Deus. Deus é justo. Então, para a nossa condição de pecador, só tem uma resposta: Deus tem que punir. O pecador tem que morrer. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa... Porque a justiça de Deus, ela não é neutra e nem parcial, ela é imparcial, porque Deus é justo. A alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus ordena ao próprio Deus que o pecado tem que ser punido. Agora entenda isso aqui. Está aqui um tanque como esse aqui, águas cristalinas. Só uma suposição, uma simbologia, é Deus. Aqui tem outro tanque com águas completamente imundas. Deus, esse Deus santo, cristalino, nós aqui, águas imundas, não se mistura. Esse Deus abomina esse pecado, essa injustiça, esse mal, essa perversidade. Por isso que todos nós nascemos em pecado e todos estamos destituídos, separados da glória de Deus, porque Deus abomina. Mas aí, e aí, Diácono Júnior, como é que a gente faz agora? Qual é a saída para a gente? Justificação pela fé. Então o Evangelho é pregado, e Deus coloca o dom da fé no nosso coração. E como é que isso acontece? Na cruz. Diácono Júnior, como é que acontece a justificação? Qual foi o jeito que Deus deu para mim entrar no céu, para mim não ir para o inferno? Porque a justiça de Deus vai cobrar uma punição para o meu pecado, e o meu pecado, pela justiça de Deus, vai ter que ser punido e receber a condenação da ira de Deus. Todos nós, é a condição para todos nós, não há exceção. Só Deus é puro, só Deus é justo, só Deus é santo. Não há exceção. E aí a gente se alegra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha... Amados irmãos, como eu estava dizendo, no Antigo Testamento, o sacerdote pegava um animal para o sacrifício, e esse animal era levado para poder perdoar o povo de Israel, para que houvesse perdão pelo pecado. Então o sacerdote fazia uma simbologia, colocava as mãos dele, antes de imolar o animal, ele colocava as mãos dele na cabeça do animal, e nessa simbologia ele transferia o pecado do povo de Israel para aquele animal. Ele imputava naquele animal os pecados do povo de Israel e depois imolava o animal.
E ali o povo de Israel estava livre do seu pecado por essa transferência, essa imputação que foi colocada no animal. Aquilo no Velho Testamento já falava de Cristo. E aí a gente chama para nós hoje aqui, justificação pela fé. E aí como é que isso acontece? A cruz. E o que foi que Deus fez na cruz? Como é que a gente vê evidenciado na cruz esse grande amor de Deus? Que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. É fé. Como foi que Deus agiu? Jesus foi para a cruz. Teve uma hora que Jesus disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Esse cálice que Jesus falou não era coroa de espinho, esse cálice que ele falou não era os cravos da cruz, esse cálice que ele falou era a ira de Deus que ia ser derramado sobre ele. Como diz em Gálatas, Jesus naquela cruz levou toda a maldição da humanidade sobre ele. Aquilo que se fazia no Velho Testamento, Deus cumpriu aqui em Cristo, por amor a nós, que não tínhamos como ir para o céu. Olha a grandeza do Evangelho. Como disse João, eu chamo ele de João Gigliasso, eu não sei desse sobrenome, João sabe, mas como disse João, gratidão no coração, pelo que Deus fez. O fruto da fé é serviço e obras. Jesus disse: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Então, foi que Deus fez desse grande amor. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Então Jesus vai para a cruz do Calvário, entenda, meus irmãos, Jesus vai para a cruz do Calvário, e Deus agora imputa a Jesus. Imputar significa transferir, colocar em você. Jesus colocou em Cristo, imputou, transferiu para ele toda a maldição, todo o pecado que a justiça de Deus queria que fosse punida, que estava em nós, naquele que creu. Então, tudo isso Deus imputou em Cristo lá. E na hora que Deus imputa isso aí em Cristo, aí é naquela hora que Cristo recebe essa maldição. Quando Cristo recebe essa maldição, esse tanque de águas imundas fica limpo. Só que esse tanque de águas imundas não basta ficar limpo. Ele ficou limpo na hora que Deus tira daqui e imputa sobre Cristo toda essa maldição, todo esse pecado. O tanque ficou limpo. Mas e agora? O que é que precisa mais? O que é que precisa, Diácono Júnior? O tanque já está limpo, agora está tudo certo, eu posso entrar no céu? Não, aí Deus agora pega a justiça de Cristo e transfere para o tanque, para nós. E a gente recebe, é imputado em nós a justiça de Cristo. E aí somos justificados pela fé. E somente pela fé. Por isso, meus irmãos, que, como diz a palavra de Deus, quem é que pode habitar com o Senhor? Está lá no Salmo, isso está lá no Salmo de número 24, quem pode habitar no céu? Só aquele que é justo habitará com o Senhor no céu. Por isso o pecador, para ir para o céu, precisa ser justificado pela fé em Cristo Jesus. A fé desse pecador que foi justificado, ela precisa ser evidenciada, porque Jesus disse: aquele que crê em mim faz as obras que eu faço, aquele que crê em mim obedece meus mandamentos. É tudo evidência de fé. As obras é uma evidência da fé. Então somos justificados pela fé. Oh glória! E essa fé vai se evidenciar nas obras que nós vamos fazer como fruto dessa fé. É o fruto dessa bênção, e nesse fruto dessa fé, nessas obras que fazemos, vivemos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé. Amados irmãos, esse é o maior motivo de alegria que existe. A palavra de Deus, ela diz aqui, está aberta aí em Romanos 5, continuando aqui, ó, ele diz aqui, ó, versículo 2 em diante: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
gloriamo-nos, nos alegramos, adoramos a Ele, servimos a Ele. O fruto da fé se move no reino de Deus, porque nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem que se mover, tem que haver a evidência, porque crença existe muitas. Eu posso dizer a você que está escrito que demônios tremem e temem, mas não vão para o céu. Porque esse tipo de crença aqui não é a crença de justificação pela fé. E existem muitas e muitas crenças, mas aquele que crê em Jesus tem evidência dessa fé nos frutos da obra que Jesus fez. Esse é o fruto, tem que se mover em nós. E aí a pergunta que fica para cada um de nós: eu tenho dado fruto? A minha fé frutifica naquilo que Jesus me trouxe para frutificar? A minha fé frutifica porque eu fui justificado em Cristo? Essa fé tem dado fruto? Essa fé tem feito a obra que Jesus faz? Essa fé tem movido a minha vida no reino de Deus? Essa fé tem feito eu buscar em primeiro lugar o reino? Essa é a fé que justifica, é a fé que gera frutos para a minha vida e para a sua vida. Volta aí um pouquinho e veja em Romanos 3, 23. Romanos 3, a partir do 23. Acompanhe comigo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. É Ele, meu irmão. Aí cada vez que a gente lê um texto desse é glória, é aleluia, a Ele a adoração, só a Ele a glória para sempre, porque tudo que aconteceu conosco é mediante a obra dEle. Foi Ele que foi para lá, Ele foi cumprir. Ele disse naquela obra tetelestai, e Ele disse: está consumado, Pai, está tudo sobre mim. Ele morreu, Ele foi sepultado. E se você vive o Evangelho e não fala da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, não é o Evangelho, porque Ele foi para a cruz, Ele morreu por nós, Ele fez a obra, Ele consumou, para que aqui, enquanto Ele não voltar, dos nossos lábios brotem o mais perfeito louvor de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, sacrifício propício, aceitável pelo Senhor, mediante a... Tudo, pastor Elton, é justificado pela fé. Somente a fé. Não é a fé com alguma coisa, não é a fé mais obras, não é a fé mais nada, é somente a fé. Abraão foi justificado pela fé, e porque creu, Deus imputou a ele a justiça, só pela fé, só a fide, só a fé. Foi só esse texto que o reformador Martinho Lutero entendeu, e aí mudou todas as coisas, deu aquele estalo e disse: é só a fé, o homem não faz nada, o homem não pode nada, tudo é Deus, é pela fé em Deus, é crendo em Deus. Continuando aqui, diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o quê? O justo, e o que mais? O justificador daquele que tem... Oh, aleluia! É Deus, meu irmão, Ele é justo, Deus é perfeito, a justiça dele é perfeita, e Ele mesmo é o justificador daquele que crê. Justificação é um ato,
E se você for estudar, você vai ver que é um ato forense que acontece no tribunal do céu, quando o próprio Deus nos declara justo. Nós não somos justos, mas Deus nos declara justo pela justiça de Cristo, pela obra de Cristo. O Senhor faz essa declaração. Nós ainda continuamos a pecar, nós falhamos, nós pecamos, mas Deus nos declarou justo. E se Deus declarou, quem é que vai apagar? Foi Deus que nos justificou. E aquele a quem ele justificou, esse ele glorificou. É Deus, meu irmão, aleluia. Dê glória a Jesus, igreja. Dê de novo que você estava dormindo, dê um glória a Jesus. Aleluia. A igreja tem que acordar, temos que dar glória a Deus. Tudo é dele, foi ele que fez, para ele, tudo foi ele que fez. A cruz foi ele, Jesus foi para aquela cruz, o Pai justificou, transferiu os pecados, colocou em nós uma justiça de Deus, para que nessa justiça houvesse em nós uma credencial para entrar no céu de glória. Quando estamos diante de Deus, não somos nós que Deus enxerga, Deus enxerga a justiça de Cristo. É isso que Deus enxerga. E como Ele enxerga essa justiça perfeita de Cristo, então Deus pode se reconciliar conosco, porque Deus não coabita com o pecado. Por isso que a gente pode entrar hoje no Santo dos Santos. Entramos porque fomos justificados pela fé. Entramos porque lá a credencial é a justiça de Cristo. Jesus vem buscar a sua igreja porque a justiça de Cristo está sobre a igreja. E essa igreja santa que não mancha suas vestes, é essa igreja que vai morar no novo céu e na nova terra, por conta da justiça de Cristo. E se Cristo foi para a cruz por minha causa e pela sua causa, para justificar cada um de nós, o mínimo que podemos fazer é viver para Cristo, é buscar o reino em primeiro lugar, é deixar dar fruto, é entregar a vida e deixar o Espírito Santo conduzir, é dar o primeiro lugar para o reino, é perguntar o que é que Deus quer, é acordar de manhã e dizer: Senhor, usa-me hoje para a tua glória, independente do que seja, Senhor, usa-me para a tua glória, porque a coisa que mais importa e a coisa que Jesus mais mandou a gente ter alegria, é porque nosso nome, que foi justificado pela fé, está escrito no livro do céu. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. Por isso, quando eu falo de justificação pela fé, eu falo com muita alegria. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Enquanto estamos nessa peregrinação, somos do céu, porque não somos daqui. Aquele que nasceu de novo é cidadão do céu, não é mais desse mundo. Então, nesse mundo, se tem o que comer e o que vestir, estejais com isso satisfeito, diz a Escritura Sagrada. E se a gente tem pouco ou tem muito, importante nesse mundo é dar fruto para a glória de Deus, porque independente da nossa situação nesse mundo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Em tudo dai aleluia. E por que devemos dar graça em tudo? Porque Deus já fez tudo por nós, porque já recebemos a justiça de Cristo, porque já foi tirada de cada um de nós a maldição do pecado, porque Deus assinou nosso nome no livro da vida, porque o Senhor abriu a entrada no céu de glória, e porque deu uma eternidade para cada um de nós, se não há merecimento nenhum em nós. Então o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justificação pela fé, muda toda a história, basta crer, o mérito é de Cristo, a Ele toda a glória, nossa vida para Ele, pois tudo que Ele criou é dele e para Ele. Não tem sonho, não tem muito sonho na mente de quem nasceu de novo. Fomos justificados pela fé, somos do céu, não somos mais desse lugar. A oração de Cristo foi o seguinte: Pai, eu não peço ao Senhor que o Senhor tire eles do mundo, mas peço ao Senhor que o Senhor livre eles do mal, porque eles não são desse mundo, como eu não sou. Há uma missão para a igreja nesse mundo. A igreja que foi justificada pela fé, a igreja que tem o nome no livro da vida, há uma missão para ela nesse mundo. É que a fé que ela foi justificada frutifique para a glória do Pai. Aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Como foi dito muito tempo atrás, e no tempo da reforma, 1500 e quantos anos, pastor? Foi
1508 anos. 508 anos da Reforma Protestante. E aquele monge, Martinho Lutero, vivia inquieto. Vivia inquieto porque naquela época, na Igreja Católica, naquela época, se comprava perdão. Tinha uma compra de salvação, tinha purgatório. E no tilintar de cada moeda, uma alma sai do purgatório. Se dizia lá. Só que Martinho Lutero vivia inquieto com aquilo, porque Martinho Lutero estava vendo que tudo estava na contramão da Escritura. Até que um dia, ele estudando Romanos, ele viu quando Paulo disse: o justo viverá pela fé. E aí houve a grande reforma protestante. Reforma essa onde a gente se alegra no Senhor, porque tudo é pela fé, tudo é para Jesus. A igreja precisa ser alegre, uma igreja alegre, uma igreja que louva, uma igreja que pregue, porque se tudo é pela fé, como disse o apóstolo Paulo, como crerão se não há quem pregue? E o pensamento que fica em cada um de nós: como é que essa pessoa que está pertinho de mim, como é que meu vizinho, como é que o companheiro do trabalho lá, vai também receber de Deus o dom da fé, se eu não preguei? E se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então essa pregação já é fruto da fé que foi justificada em Cristo. Oh, glória a Deus! Se você foi justificado em Cristo, ore ao Senhor e diga: Pai, muito obrigado, fui justificado porque um dia ouvi essa palavra, e o Senhor colocou o dom da fé no meu coração, e por conta desse dom da fé eu fui salvo pela graça. Agora, já que eu fui salvo pela graça, e esse dom não tem nada meu, vem do Senhor, e nem é por obras, para que ninguém se glorie. Agora, Pai, me use para pregar esse evangelho, para que outros creiam, e outros sejam justificados pela fé, e recebam a gloriosa salvação. Essa é a missão da igreja. Sola fide, somente a fé. Quantas pessoas aí fora acham que vai ser salvo porque faz obras? Quantas pessoas tem aí no mundo dizendo: eu tenho feito só coisa boa, Deus tem visto, como se aquelas coisas boas fossem colocar no céu. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e só podemos ser justificados pela fé. Fé na obra redentora de Cristo Jesus, que colocou sobre nós a nossa justiça e levou a nossa maldição sobre ele. Só desse jeito é que somos justificados. E aí o primeiro fruto da fé é amar o outro, é pregar o evangelho, porque quando se prega o evangelho, você está amando o próximo. Quando prega o evangelho, você está querendo que o outro creia, porque se o outro crer, também vai ser justificado. É uma alma que vai ser salva, porque somos justificados pela fé, e uma vez justificado por essa fé, a graça é recebida. Amados irmãos, nós não alcançamos a graça, recebemos. É um presente de Deus para todos que creem e são justificados pela fé. Que coisa gloriosa! Você pode dar um glória, eu vou dar um tempinho, que você está tomando fôlego ainda. Acordou de novo, pode dar um glória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus por esse amor, pela grandeza do evangelho, que amou a cada um de nós. Somos perversos, pecadores, falhamos, erramos, não acertamos, mas Ele nos amou, porque Ele nos fez sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa da criação de Deus, e Ele amou de tal maneira que deu Jesus, para que Jesus morresse por todo aquele que cresce, porque se você crer, você vai receber a justiça, que vai te dar a promessa do evangelho, que é vida eterna. Oh, glória a Jesus! Que coisa maravilhosa! Você pode dar um glória a Deus? Meu irmão, vamos ensaiando, que foi alto demais o preço para ficar só nesse glória a Deus aí. Vamos ensaiando. Se alegrar na justificação pela fé. Você é do Senhor, você é do céu, você não é desse mundo. É Deus que cuida da minha vida e da sua, é Deus que guarda a minha vida e a sua. Ele é nosso pastor, e nele nada nos faltará. Oh, glória, aleluia. O apóstolo Paulo entendeu isso, e quando ele entendeu tudo isso, ele disse: para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Eita glória, que alegria. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, para mim não tem problema.
Tanto faz eu estar aqui com a fartura como ter fome, tanto faz eu ser exaltado quanto humilhado, posso tudo naquele que me justificou pela fé e me deu sua justiça e a sua salvação. Posso tudo nele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Amada igreja, a justificação é só pela fé. Foi Deus que deu a gente. Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e nem é por obras, para que ninguém se glorie. Então, a justificação é pela fé. Você que creu em Deus, siga olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, e peça a Deus todos os dias: Pai, me ajude a frutificar na fé, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Que tudo, Senhor, que eu faça neste mundo, enquanto estou nessa peregrinação, seja para a glória do teu nome. Porque não há palavras para agradecer tamanho amor e tamanha obra de redenção. Não há vocabulário no meio dos doutores, dos sábios, dos rabinos, não há vocabulário, nem nunca inventaram uma palavra que pudesse pelo menos chegar perto de agradecermos a Deus. Não há como sermos gratos, não há palavra de gratidão diante do grande amor de Deus, desse amor de Deus tão glorioso por nós, que apesar de sabermos que não há mérito em nós, que nada merecemos, que não podemos nada, mesmo assim, Deus pega tudo quanto é mal que está em nós, coloca tudo no seu Filho Jesus, e pega a justiça de Jesus e coloca em nós. E daí para frente ele diz: agora sim, pode me chamar de Pai. Como disse Jesus, muitos me rejeitaram, mas todos quantos me receberam, eu dei-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória! Filhos de Deus, justificado pela fé. Você agora é filho, você agora não vai falar mais com o Criador, queria falar com Deus, o Criador. Não, você agora vai entrar no Santo dos Santos e vai dizer: Pai. A intimidade agora é outra, o relacionamento agora é de pai e filho. Oh, glória! Você é filho do Criador. E antes de eu terminar essa mensagem, se alguém nessa noite aqui não tem recebido Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, não creu ainda na mensagem do Evangelho, essa é a sua oportunidade. Se você entrou por essa porta e você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a sua oportunidade hoje. Muitas vezes, muita gente que eu prego, às vezes diz: está certo, meu irmão, quando chegar o tempo, Deus vai agir. Eu digo: é hoje, meu irmão, o tempo é agora que eu estou lhe falando. O tempo é esse mesmo. Deus está me usando nesse tempo para dizer a você que se você não tem Jesus ainda, é hoje que Deus quer tratar da sua vida, que quer mudar a sua vida, quer justificar a sua vida e botar seu nome no livro do céu. É hoje. Se entrou por essas portas alguém que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, é tua oportunidade. Nós vamos estar louvando aqui. Eu vou cantar um louvor aqui, vou convidar o grupo do louvor, já pode subir aqui, nós vamos cantar um louvor. Nesse período do louvor, se você quer receber Jesus, se você creu nessa noite no Evangelho, na grandeza do amor de Deus, e você quer ser justificado pela fé, você quer ter seu nome no livro da vida, você quer ter salvação, você vem para aqui para frente. Levanta.